E é nesse clima que a gente começa aqui com Isa Sabine FBC na garagem. Nossa, eu chapo muito nessa música. Enfim, boa noite, família. E aí, como vocês estão nesta terça-feira? Puta, ainda é terça-feira, cara. Tá com uma cara de, sei lá, nossa, eu tô... O microfone tá alto. Esses dias tava ficando baixo, aí do nada tá alto. Não reclamando, mas assim, ok, entendi. E aí, família? Ou eu tô falando mais alto porque agora minha mãe ainda não tá deitada, é verdade. E aí, como vocês estão? Todo mundo de boa, todo mundo tranquilo, todo mundo na paz, todo mundo na atividade. Enfim, hoje foi um dia que eu passei bastante nervoso brigando com o petista, mas nada fora do normal, né? Nada fora do normal. Tem um dia que a gente tem que tirar pra isso mesmo, pra discussão boba mesmo. Foi tenso. Pra quem não viu, foi por causa do anúncio do presidente Lula, né? Já falando como se ele fosse virar presidente, caralho. Do Lula, porque ele falou, né, que se o Alckmin entrar num partido, que for um partido que ele possa se alinhar, ele vai tornar e ele se, né, confirmar a candidatura, ele vai chamar o Alckmin pra ser vice e pá. Enfim, basicamente chegou e falou, não, vamos ser vice, pá, não sei o que, e é isso. É complicado, bem complicado. E aí foi interessante porque eu fiz um post que começou com o Chavoso no RT, né? Porque o Chavoso ficou puto. Ele até postou a questão de votar nulo, mas eu acho que ele tá falando pra um possível segundo turno. E porque a gente ainda não tem nenhuma das outras pré-candidaturas radicais confirmadas ainda, né? Mas ele falou sobre votar nulo. E eu tinha publicado uns minutos antes, tipo assim, porque ele falou que eles iam deixar de lado as divergências, né? Só que assim, a gente tá falando só de divergências, e só falando do que o Alckmin fez, não falando do que o PT fez, como por exemplo Belo Monte, como por exemplo encarceramento em massa, falando só do Alckmin. Porque o Alckmin, ele liderou aí desvio de dinheiro de merenda, ele foi responsável, por exemplo, por massacres feitos pela polícia, enfim, coisas assim, coisas leves para um liberal, né? Coisas normais pro cotidiano deles. Nossa, meu cabelo tá bonito hoje, né, família? Ó. Por que ninguém me dá boa noite mais, mano? Vocês eram mais educados, velho. Fico bolado com isso, eu me sinto sozinho. Enfim, continuando. Aí, o Chavoso deu RT, e aí a galera começou a falar, né? Só que logo no começo, uma galera já comentou, pô, mas você também tá... não dá pra esperar isso daí do governo de esquerda, do governo do Lula, porque a gente já sabe que ele viveu sempre disso e tal, não sei o que, de conciliação, etc e tal. Aí eu já comecei, né? Aí eu mandei o episódio, porque eu tenho um trabalho sobre isso. Beleza, eu mandei o episódio. Pode pá. Aí eu comecei a mandar várias coisas embaixo, a divulgar e não sei o que. E uma das questões que eu divulguei foi a live de hoje. Porque o Alisson Mascaro, ele vai fazer o caminho do Florestan Fernandes, dos primeiros trabalhos dele até os últimos. E eu trabalho com o Florestan Fernandes no meu podcast, já eu faço aquele merchan de sempre. E uma das questões que a gente pontua bastante é como o Florestan coloca o PT e como ele coloca a revolução. Porque a partir de reflexos sobre o instrumento político, que é no primeiro congresso do PT, depois que tiveram as eleições e tal, e não sei o que, o Florestan ele já olhava e... Bom, quem quiser ouvir o episódio tem lá no podcast Caverna do Morcego falando sobre especificamente sobre isso, sobre esse livro. O Florestan ele já olhava e já falava, vocês estão institucionalizando, ao invés de deixar o movimento de massa ser um movimento de massas, estão fazendo a mesma coisa com sindicatos. E o foco está deixando de ser construir um movimento de massas, mas sim ocupar um cargo de poder. E se o PT ceder à social-democracia, a gente vai ter problemas durante anos e anos e anos. Dito e feito, e o cenário não para de se repetir, não sai dessa questão. Enfim, o episódio está lá para quem se interessar. E eu tô escrevendo um outro episódio, embora outros, né, por exemplo, eu tenho uma crítica à social-democracia, que eu utilizo Sabrina Fernandes, eu utilizo Florestan, eu trago Jaime Osório, enfim, eu trago uma caralhada de gente, até o próprio Pachucanes, eu não lembro se eu trago Lélia Gonzalez nesse episódio em específico, mas ok. E eu tô escrevendo um outro agora, quer dizer, eu escrevi um, que é o Ascensão das Direitas, que, puta, aquele episódio é muito bom. Gente, deixa eu abrir aqui o chat, porque eu não sei se vocês estão falando comigo ou não, porque não tá aparecendo nada, vocês estão realmente quietos. Hoje tá todo mundo low profile. Enfim, aí eu tava conversando, aí eu escrevi um sobre a ascensão das direitas, e a gente cita alguns nomes que tiveram no governo do PT, ou alguns grupos que foram impulsionados aí pelo PT.
Todos os episódios são muito bons e a galera tá off mesmo. Salve, salve, Denis GG. Pô, camarada, que bom que você curte, muito obrigado. Deixa eu atualizar aqui porque deu pra ver que não tá aparecendo o chat aqui, né? Enfim. E eu tô escrevendo um outro, que aí eu uso o Florestan e o Álvaro Lideira pra falar sobre revolução. E aí eu utilizo o que é revolução no Florestan Fernandes. E a gente vai passar um pouco sobre isso, tá ligado? Ah, pode crer, salve, salve, Rai. Beijão pra você, camarada. Você é foda, parça. E aí, a gente vai passar então sobre essa discussão. Por isso que eu coloquei revolução no título. Eu não sei se ficou com esse título a live, porque às vezes não vai, né? A gente sabe como que ficou. Porque o foco que eu quero trazer e que o Alisson Mascara vai trazer vai ser justamente nesse ponto de o que a gente está vivendo e o que a gente pode construir em cima das leituras do Florestan. Que pra mim, e aí pra mim Marcos, tá ligado? O que eu acho? Eu acho que o Florestan é um dos maiores sociólogos que a gente teve, tipo, de longe, um dos maiores, a nível mundial, e um dos, sei lá, um dos top 5 mais importantes para pensar o Brasil, que conseguem trazer uma abordagem materialista histórica dialética com certa profundidade. Ele, claro, nunca vai ser o único, e nunca pode ser o único, e mesmo tendo esse top 5, ainda tem outros ali que são muito importantes, que não são necessariamente diretamente sociológicos, enfim, por aí vai. Mas ele traz uma inovação no pensamento dele. Porém, contudo, entretanto, antes de entrarmos em Florestan Fernandes, a gente vai para aqueles recadinhos de sempre, né? A gente tem que fazer nosso merchan. Então, galera, pra quem quiser aí, tem o meu podcast, tem minhas redes sociais, sempre começo pelas redes sociais, perdão. @morcego_, Marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter, tá ligado, família? Então é isso, segue a gente lá, ajuda a divulgar, acompanha a gente por lá, a gente tá sempre avisando tudo lá. É isso, acho que nas redes sociais é isso. A gente também tá no Ticoteco, eu tenho que gravar inclusive no Ticoteco essa semana, mas ainda não tive tempo. Hoje foi uma correria, velho. Hoje eu tive que montar 2 resumos das lives anteriores, né? E aí, cara, eu gastei, sei lá, o primeiro eu gastei 1h30, o segundo eu gastei quase 2 horas. Tipo, mano, é muito tempo que eu gasto só fazendo resumo, velho. É bizarro, é absurdo. Odeio sociais por isso, é muito escrever e é isso. Aí, família, o que mais? Calma aí, minha garrafa caiu. Ai. Aí, galera, a gente tem aí o podcast, né, Caverna do Morcego, como eu acabei de falar, onde a gente tá aí produzindo sobre os mais variados temas. A gente tá marcando algumas lives aí, fé que vão sair alguns temas muito bons nas próximas também. Não só nas lives solo, porque eu tenho lives com várias pessoas. Oh, meu Deus. Inclusive, a última que eu postei foi com o Léo Pericles. E na quinta-feira, porque amanhã não vai ter episódio aqui, na quinta-feira a gente vai passar ela aqui ao vivo, vou usar o StreamYard lá e aí eu vou estar lá trocando ideia com vocês aí também no ao vivo. E meu carregador quer parar de funcionar, meu Deus do céu. Agora não é hora. Meu Deus do céu, agora não é hora, pelo amor de Deus. Calma aí, família, só um minutinho que meu carregador tá... Será que a entrada que ele tá? Vamos ver, vamos trocar. Vamos trocar. Foi. Aí, agora tá carregando. Voltei, perdão. Quarta-feira não vai ter live, então quinta a gente volta com a live do Léo Pericles ao vivo, pra gente trocar uma ideia também sobre o que tá sendo dito ali pelo pré-candidato e presidente nacional da UP. Inclusive, galera, já me pediram lá no Twitter, quem quiser marcar pra Sofia, pré-candidata pelo PCB, colar na caverna. Então vai lá e posta lá, ô Sofia, colar na Caverna do Morcego. Até falar um pouco sobre isso, eu acho interessante, porque justamente uma das questões que a gente coloca em oposição a ter que ficar refém do governo Lula é deslocar o debate. A gente tendo pré-candidaturas e, se tudo der certo, candidaturas da esquerda radical dispostas a deslocar esse debate, a gente consegue mudar uma parte do nível da nossa luta, né? Uma parte que eu falo porque a gente tem que mudar ainda na questão popular, na questão massiva, na questão das periferias quebradas, quilombos, comunidades, enfim, movimentos anti-opressão e por aí vai. A gente tem, né? É por onde a gente parte a mudança. Porém, a gente tem esses grupos, a gente não fica refém de uma discussão a nível institucional que seja puramente de a gente precisa fazer leis, a gente precisa não sei o que, bababá, e uma despolitização que afeta a massa, né? A gente sabe das discussões que a gente pode fazer
a partir de Sabrina Fernandes, por exemplo, de pós-política, ultrapolítica e o governo petista, que é um bagulho que segue até agora. Então é uma discussão interessante que dá pra gente fazer aí. A partir disso, por isso que é da hora a Sofia aparecer. Muita gente veio conhecer o Léo Pericles por causa da Caverna do Morcego, veio mandar mensagem falando, pô, eu ouvi falar dele, queria conhecer ele, da hora que ele apareceu aí, agora eu consigo entender um pouco melhor dele, vou ir atrás de mais coisas, pá. E é isso, tá ligado? Até porque, além de eu não poder declarar voto ainda, o objetivo da caverna, né, cara? Porque Marcos Morcego é uma coisa, a Caverna do Morcego é outra, embora os dois se interajam dialeticamente. A Caverna do Morcego, ela não tá na posição de defender um partido. Ela tá né, nessa questão de meio que uma frente única de revolucionários, marxistas e anarquistas para realmente mudar a estrutura social do Brasil. Ponto. Marcos Morcego é outra coisa. Mas a ideia ali da gente ter esse espaço é um espaço justamente para isso, pra gente trazer nomes, trazer pessoas, trazer visões, trazer discussões pra expandir as ideias que estão chegando, tá ligado? Porque assim, mano, porra, onde eu tava morando no interior é uma cidade muito conservadora. A galera começou a ouvir Caverna do Morcego, tá ligado? Então às vezes você começa a chegar em espaços que outras mídias não chegam, outras redes não chegam, outras pessoas não chegam. E é isso, é importante estar aí nesses lugares. De pouquinho em pouquinho, infelizmente, mas a gente vai conseguindo, unificando aí, trazendo várias pessoas, várias ideias e trabalhando aí. Voltando, a gente também tá aí no YouTube, né, em lives da Caverna do Morcego, pra quem se interessar. Pra quem não conseguir ver aqui inteiro, pra quem não viu as outras e quer ver, né? Ontem a gente discutiu Caio Prado Júnior e Rui Mauro Marini, foi fantástico trocar ideia, a galera participou bastante. Também teve do Gilberto Freire, enfim, a galera falou bastante também dessa live, eu gostei da live, gostei bastante de discutir Gilberto Freire e descer o pau nele, enfim. E aí é isso. Então, dito isso, acho que é só isso que eu tinha pra dizer. Também tem um Apoia-se pra quem quiser, né, fortalecer. Enfim, tem mais recados, calma aí, verdade. Tem o apoia.se/Caverna do Morcego, onde você pode fortalecer com apoio, né, a gente tem um apoio coletivo aí pra fortalecer a gente materialmente, porque é osso. Além disso, a gente tem o Pix aí, mpbl97531@gmail.com, e tem o QR Code. Logo abaixo a gente tem aí, vamos demarcar Brasília 4 a 8 de abril. Toda live eu vou lembrar disso. Do dia 4 ao dia 8 de abril vai estar rolando o acampamento Terra Livre. Conversem com movimentos, organizações, partidos, para dar o apoio máximo aos povos indígenas e, se possível, cola lá também para fortalecer, porque a organização do evento precisa da nossa ajuda, tá? E hashtag Dia dos Livros Vermelhos 2022. Se postar alguma frase de algum livro marxista, usa essa hashtag que tá lá no Insta da Expressão Popular. Vai lá, pega a hashtag e usa, tá ligado? Use e abusa dela. Tá tendo promoção ainda, se eu não me engano, entre o dia 14 e o dia 21, até segunda que vem. Então aproveitem também. E agora sim, era só isso que eu tinha pra falar. A gente pode partir pra Florestan Fernandes, família? Podemos ir pro Brabo? Alguém aí não tem o drive do livro? Alguém aí não tem... Como diz a Glória Groove, eu li uma, eu li duas, eu li três. Vamos ler, vai! Então é isso, família. Já que se acontecer alguma coisa aí no meio, a gente troca ideia. Lembrando, enquanto eu tô falando, vocês podem trocar ideia, podem mandar coisa no chat, eu vou estar lendo, eu vou estar discutindo. Até porque é Florestan Fernandes, e o Florestan Fernandes abre um leque tremendo, né? Eu ia começar a live 8 horas, eu falei, putz, é Florestan, a gente não sabe quando a gente vai parar. E realmente. Eu vou tentar não segurar muito vocês aqui, prometo. Mas também não prometo. Na segunda metade do século XX, a sociologia brasileira terá como seu principal nome Florestan Fernandes. Cara, Florestan Fernandes é fantástico. Olha, eu já arrepio só de falar o nome dele. Que nasce em 1920 e vem a falecer em 1995. O pensador político, nascido de família pobre, e tipo, pobre mesmo. De trabalhar desde jovem, da mãe ser empregada, dele, enfim, ficar... Bom, enfim, eu não sei se vai passar sobre a história dele aqui, mas... eu vou dar uma indicação que a gente vai ver daqui a pouco. Calma aí, família. Florestan Fernandes, Ideias para Combate da Expressão Popular. Eu acho que é a primeira citação que tem aqui. Não é a primeira citação que tem aqui. Mas é uma... Ai, eu vi o nome de uma professora que eu tive aqui já. Eu já tô em choque já. Meu Deus do céu. Eu esqueci que ela tinha trabalho nele. Enfim, nascido pobre, com uma história de vida de bastante luta, coerência política e engajamento, destacou-se como um dos mais importantes cientistas sociais do Brasil e do mundo. E aí tem a primeira nota de rodapé, que é do livro... Qual é o livro?
São 2 livros que são indicados aqui. Florestan Fernandes, Vida e Obra, da Expressão Popular, pela Laures Cerqueira, e Florestan, A Inteligência Militante, pela Boitempo, de Haroldo Cevarolo Cereza. Deixa eu marcar aqui. A sua obra se inicia com investigações bastante calcadas no rigor do método sociológico. É impressionante porque ele sempre teve essa questão de pesquisa e de estudo bem rigorosa. Florestan Fernandes sempre foi um cara assim, tipo... Bom, quem leu Florestan vê que desde o começo até o final a obra dele é muito boa e sempre se aprimorando, vendo os erros, recebendo críticas e melhorando. Seu mestrado e seu doutorado sobre o extinto povo indígena Tupinambá, então nota de rodapé. E aqui, ó, a Maria Arminda Arruda, que atualmente ou é vice-reitora ou é a reitora da USP, que inclusive, e é muito engraçado falar isso, mas ela utilizou um termo racista durante uma aula semestre passado, enfim. E a Silvia Gemignani Garcia, que foi minha professora no primeiro semestre de Sociologia, que, enfim, eu não vou falar aqui, né? No livro Florestan Fernandes, Mestre da Sociologia Moderna, pela Paralelo, diz assim: com o mestrado, Florestan Fernandes iniciou uma carreira acadêmica modelar e um programa de pesquisa sobre a teoria da investigação sociológica que levou a cabo individualmente através de algumas decisões consideradas estratégicas, dando continuidade à análise da estrutura social e do sistema tribal Tupinambá. Florestan Fernandes vai desenvolver na tese de doutorado a dimensão interpretativa da investigação, formulando, pelo manejo preciso do método funcionalista na análise das relações sincrônicas, a explicação da dinâmica da civilização Tupinambá, formulando uma teoria de médio alcance. Desse modo, a função social da guerra na sociedade Tupinambá ampliava sobremaneira a abrangência explicativa da análise etnológica. Então ele parte para uma questão de, embora ele analise já sociologicamente, mas muito próxima da antropologia. E a gente vai ter aí uma gama de professores da USP usa Florestan. E aqui a gente entra na primeira questão. Só que só usa essa parte do Florestan. Usa o começo, não usa a sociologia crítica do Florestan. Okay? Aqui a gente tem ele entrando nesse mundo de pesquisa e de entendimento a partir de uma análise de uma sociedade. Ele está analisando uma sociedade menor. Vamos ver para onde isso daí leva ele, né? Em seguida, sua pesquisa sobre o racismo em São Paulo, de que resultou, com Roger Bastide, o livro Brancos e Negros em São Paulo. Aí, ó, agora ele está analisando outra sociedade restrita também, né? Ele está olhando para Brancos e Negros em São Paulo. E no mesmo contexto, posteriormente, sua tese de cátedra, que garantiu uma cadeira na USP. Cara, a gente teve Florestan Fernandes como professor da USP, tá ligado? Há um tempo atrás a gente teve a Dani Bussi. Enfim, a gente teve professores muito bons. Atualmente, por exemplo, a gente tem aí o Alisson Mascaro, no Direito. Mas é engraçado porque a gente tem alguns nomes grandes dentro da USP marxistas, tá? Ricardo Mussi, Rui Braga, enfim. Tem mais uns 2, 3. E aí tem alguns na história e na geografia. Só que é engraçado porque o Alisson Mascaro, ele só gosta de um dos professores das sociais. E ele fala que os outros é melhor ficar longe. Enfim, não vou dizer qual que é, só jogando a bomba aqui. Mas, osso. Enquanto isso, a Unicamp, velho, que coisa mais linda. E aí, o livro que dá a cadeira pra ele, né, é A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Nossa, eu sou muito fofoqueiro, né, velho? Tô soltando aqui em live, tipo... Enfim, acontece. Além de outros textos nos quais desmonta mitos de uma pretensa concórdia ou integração racial. Como a gente tem aí um livro que eu queria muito, Expressão Popular, se vocês quiserem me mandar, eu tô aceitando, que é O Significado do Protesto Negro, onde ele diz: para ser ativada pelo negro e pelo mulato, a negação do mito da democracia racial no plano prático exige uma estratégia de luta política corajosa, pela qual a fusão de raça e classe regule a eclosão do povo na história. Então, o Florestan Fernandes, eu gosto de falar que ele é negão, tá? Porque ele é uma das poucas pessoas naquela época que olha assim e fala: ó, galera, o centro da revolução vai se dar nesse ponto. Vai ser a relação racial e de classe aqui pro Brasil. Alguns anos depois, a gente tem, por exemplo, formando a escola do MST, enfim, algumas coisas assim que vão carregar o nome deles.
Mas as lutas indígenas, quilombolas, dos movimentos por terra, elas vão sempre levar um cartaz que eu amo, que é... Como que é? A luta é indígena, negra e popular. Tá fazendo a questão, né? Tipo, os povos indígenas, a galera preta e os pobres. Eles são o centro dessa luta. É isso que ele tá trazendo aqui, tá ligado? É sensacional. Então, esses textos, né, já o posicionam criticamente do quadro da sociologia. Em sequência, tratando das bases metodológicas das ciências sociais, publica Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. Nunca li esse texto, nem nunca tinha ouvido falar até hoje. Ainda no início da década de 60, lidera pesquisas sociológicas no campo do trabalho. Aí aqui a gente tem o livro Sociologia e Política Acadêmica dos anos 60, a experiência do CESIT, pelo Wagner de Mello Romão, pela Humanitas, né? Que diz assim: seria somente no início dos anos 60, com a criação do CESIT, que a sociologia da USP iria preocupar-se com temas próprios do debate político da época. Porém, esta entrada uspiana na política se daria de modo bastante próprio. A afirmação em nível nacional das análises de Florestan Fernandes e seus assistentes estava calcada na legitimidade que poderia lhes conferir a positividade científica. Enfim, e aí o Florestan Fernandes, né, ele vai necessariamente compreender o combate político e a militância. Ele começa a entrar numa sociologia crítica. Sociologia crítica que é ponto crucial para a gente pensar a sociologia, né? Porque, enfim, na USP, por exemplo, os professores não têm mais isso. E aí, Fernandes, e a integração do negro na cidade de classes, estuda a situação do negro em São Paulo, assim se pronuncia sobre o dilema racial brasileiro. E aqui vamos lá para Florestan Fernandes, a integração do negro, pela editora Contracorrente. É um livro grande. Eu tenho um episódio sobre uma versão antiga dele, né? Eu tava com o PDF na época, que é, se eu não me engano, o segundo ou terceiro episódio desse podcast. O cara me influenciou durante toda a minha vida, assim, que eu me assumi marxista, que eu me entendi como marxista, que eu falei. É isso, essa é a minha área de pesquisa, a revolução é a solução e é isso. E tem que ter a ditadura do proletariado. Ele foi uma das pessoas que seguiu até hoje comigo. Vamos lá. Delineia-se claramente assim o dilema racial brasileiro. Visto em termos de uma das comunidades industriais em que o regime de classes sociais se desenvolveu de modo mais intenso e homogêneo do Brasil, ele se caracteriza pela forma fragmentária, unilateral e incompleta com que esse regime consegue abranger, coordenar e regulamentar as relações raciais. Essas não são totalmente absorvidas e neutralizadas, desaparecendo através das relações de classe. Ponto. Essas não são totalmente absorvidas e neutralizadas, desaparecendo atrás das relações de classe, mas se sobrepõem a elas. E aí a gente pode entrar lá em Althusser, em determinação e sobredeterminação, enfim. Mesmo onde e quando as contrariam, como se o sistema de ajustamentos de controle sociais na sociedade de classes não contivesse recursos para absorvê-las e regulá-las socialmente. Caracterizando-se o dilema racial brasileiro desse ângulo, ele aparece como um fenômeno estrutural de natureza dinâmica. Ele se objetiva nos diferentes níveis das relações raciais. Esse é o racismo estrutural, das palavras de Florestan Fernandes. Cara, isso é sensacional. E aí, no entanto, vai ser na fase mais madura de sua obra, em especial a partir do golpe de 64, quando Cassado parte para o exílio. E depois da sua volta, ganha uma liderança política de relevo, chegando a ser deputado federal pelo PT, cara. Meu Florestan ainda foi deputado. Por 2 mandatos, ocasião em que foi também parlamentar constituinte, em 1987 e 1988, que Florestan Fernandes desenvolve a mais original e importante reflexão sobre a sociedade brasileira, sua estrutura, seus impasses e suas necessidades de transformação, quando também então se aproxima decisivamente do método marxista. Em 1975, publica sua obra mais decisiva, A Revolução Burguesa no Brasil, Ensaios da Interpretação Sociológica, que é o livro que, se eu não me engano, acabou de sair pela Contracorrente, viu, família? Quase certeza que foi esse que acabou de sair. Se não foi esse, eu não lembro qual que foi. Não sei se esse daí é o que tinha, enfim. Lá tem três livros do Florestan, e um saiu recentemente.
Me pediram dica de Marx, mas não dá pra responder agora. E aí, não lembro qual é. Alguém sabe quais são os 3 livros da. Porque tem a integração do negro na cidade de classes, tem a Revolução Burguesa no Brasil, e qual que é o último que saiu da Contracorrente? Eu tinha certeza que era esse, mas pelo visto eu estou errado. Ixi, será que eu chapei tanto assim? Vamos ver aqui. Contracorrente. Aqui, editora Contracorrente, vamos ver qual que é. O que saiu recentemente foi o Florestan Fernandes, A Função Social da Guerra da Sociedade Tupinambá. Então é o primeiro trabalho dele que saiu, perdão. E aí a Revolução Burguesa também é da Contracorrente, mas já tinha. Então, escrito desde o período subsequente do golpe militar, passando pelos anos em que, por conta de sua cassação pela ditadura, lecionou nos Estados Unidos e no Canadá, este livro representou o balanço intelectual de Fernandes a respeito da sociedade brasileira. Inclusive, os escritos dele nos Estados Unidos e no Canadá, que originam, por exemplo, que a gente vai entrar mais pra frente, Poder e Contrapoder na América Latina, que é um livro que eu amo, é fantástico. A análise dele é brutal, é simplesmente brutal. A Revolução Burguesa no Brasil é a última das grandes interpretações do Brasil que se desenvolvem no século XX. É ainda a mais crítica, avançada e sofisticada de todas elas. Nesta obra, Florestan Fernandes investiga a dinâmica histórica da formação da sociedade competitiva burguesa no Brasil. Para tanto, ele remonta ao passado colonial e avança a partir daí para compreender quando e como houve uma mudança estrutural no país que se possa chamar de Revolução Burguesa. Então, entramos num tema que vieram me perguntar aí essa semana toda, sobre a Revolução Burguesa. Esse é o primeiro ponto da discussão, ok? E aí, a leitura de Fernandes é bastante refinada. Houve mudanças na estrutura de dominação do país. Ok, até aí suave. A independência, por exemplo, libertou as classes rurais, pátrias do jugo português. Mas ao mesmo tempo, isto não se fez rompendo com os esquemas do domínio social já assentados. Deu-se uma revolução dentro da ordem. Para Fernandes, não houve no Brasil uma revolução burguesa ao estilo europeu, rompendo fortemente com o antigo regime. Em sua leitura, não há uma linearidade universalista da história. Então vamos lá. Ele afirma que aconteceu uma revolução dentro da ordem. Ok? A gente teve uma mudança. Não aconteceu uma revolução burguesa cometida para fora, como foi o que aconteceu na Europa. E justamente por ele não ter uma visão universalista desse processo, não necessariamente teria que acontecer ou tem que acontecer, tá? Em sua leitura, cada país e cada formação social tem uma dinâmica própria. O estabelecimento do capitalismo pelo mundo seguiu variados trâmites distintos, fazendo com que características sociais peculiares se apresentem. No entanto, por mais variadas sejam suas histórias, é possível analisar seus padrões estruturais. Então, aonde você vai analisar os padrões estruturais? Embora, acho que a gente não vai entrar especificamente nisso, mas é na sociabilidade do capital. É nas formações sociais. É a partir daí que você começa a observar a universalidade. Nas palavras de Fernandes, no livro sobre a Revolução Burguesa, né? Não tivemos todo o passado da Europa, mas reproduzimos de forma peculiar o seu passado recente, pois este era parte do próprio processo de implantação e desenvolvimento da civilização ocidental moderna no Brasil. Falar em Revolução Burguesa, nesse sentido, consiste em procurar os agentes humanos das grandes transformações histórico-sociais que estão por trás da desagregação do regime escravocrata senhorial e da formação de uma sociedade de classes do Brasil. Portanto, ao se apelar para a noção de revolução burguesa, não se pretende explicar o presente do Brasil pelo passado dos povos europeus. Indaga-se, porém, quais formas e como se manifestaram as condições e os fatores históricos sociais que explicam como e por que se rompeu no Brasil com o imobilismo da ordem tradicionalista e se organizou a modernização como processo social. Em suma, a Revolução Burguesa não constitui um episódio histórico, mas um fenômeno estrutural que se pode reproduzir de modo relativamente variáveis, dadas certas condições ou circunstâncias, desde que certa sociedade nacional possa absorver o padrão de civilização que a converte numa necessidade histórico-social. Então, é preciso acontecer a Revolução Burguesa? Não da forma que aconteceu na Europa, ok?
Porém, certas mudanças vão ocorrer. Vou dar um exemplo. Se eu não me engano, é no Peru, eles já estão passando pela quinta reforma agrária. Nenhum país da Europa precisou fazer isso. Porém, adequar as particularidades, as necessidades e ao movimento político, social que acontece, econômico que acontece por causa das contradições do capitalismo, não é simples. Ainda mais num país periférico, num país de capitalismo dependente, enfim, todas essas coisas aí vão entrando para somar nessa discussão. Continuando, só um minuto. É que é muito estranho porque vocês não estão falando comigo, aí tá estranho, mas tudo bem. Na perspectiva de Fernandes, o conhecimento científico sobre o caso brasileiro e suas especificidades poderia, inclusive, auxiliar no esclarecimento de outros casos similares, de países periféricos do capitalismo mundial. Exatamente. Você começa a estudar aqui, você consegue olhar outras similaridades. Sensacional. Isto porque a interpretação sociológica não é apenas a apreensão de fatos históricos que se deram em cada país. É, acima de tudo, olha isso, cara. É isso que dá orgulho de estar fazendo ciências sociais e de querer ser sociólogo, tá ligado? A interpretação sociológica é, acima de tudo, a compreensão das estruturas sociais e sua dinâmica. É você conseguir adequar e olhar para o movimento sem precisar particularizar e separar nada. Porque tudo faz parte do movimento, cara. Assim, os fatos, os agentes, as escolhas subjetivas, tudo isso tem que ser articulado com bases e movimentos estruturais. Em sociedades capitalistas submetidas a uma ordem internacional imperialista, as decisões históricas são múltiplas e variadas, mas todas elas estão ligadas a uma estrutura mundial do capitalismo que põe limites às mesmas decisões. Caralho. E aí a gente tem outra citação dele na Revolução Burguesa, onde ele diz: o que a parte dependente da periferia absorve e, portanto, repete com referência aos casos clássicos, são traços estruturais e dinâmicos essenciais, que caracterizam a existência do que Marx designava como uma economia mercantil, a mais-valia relativa e etc. E a emergência de uma economia competitiva diferenciada ou de uma economia monopolista articulada. Portanto, marxismo é importação de teoria? Não! Quando você desnuda o capitalismo, você consegue observar a totalidade do movimento, do modo produtivo e das células que formam esse sistema. Por causa disso, o caso brasileiro, por mais que contenha fatos e uma história especificamente brasileira, pode iluminar um contexto social mais amplo de outros países submetidos estruturalmente a tais condições similares. Para Florestan Fernandes, a dinâmica da... Para Florestan Fernandes, a dinâmica da formação social brasileira permite ver reiteradamente a existência de polarizações, polos distintos em interação dinâmica. Trazemos aqui o Gabriel Kohn, né, que a gente sempre traz, ele muito importante, no livro que é organizado por Lourenço Dantas Mota, Introdução ao Brasil, um banquete no trópico pelo Senac, diz assim: quando se fala de polarizações, está em jogo uma dinâmica tensa entre sentidos opostos, com referência em sentidos opostos presentes no mesmo objeto de referência, que orienta a atuação de grupos sociais. O liberalismo é um bom exemplo disso. Serve como referência para grupos sociais e orienta suas ações na arena política, dando forma e aspirações que de outro modo ficariam difusas e perdidas no interior da sociedade. E aí ele segue, mas não é interessante pra gente isso daqui. Na própria independência, revelou-se um polo revolucionário que buscava romper com a submissão colonial, buscando conquistar a autonomia política. A gente tem aí, articulando com o polo conservador, que pretendia conservar, com a própria independência, a mesma ordem interna da colônia, alterando-a, no necessário, apenas para manter o domínio já estabelecido dos proprietários rurais. Tal polarização forja um amálgama, sobrepondo os dois polos e os articulando, criando instituições sociais próprias e peculiares. Com a independência, vamos lá, agora a gente já começa a entrar um pouco, não trazendo diretamente Florestan sempre, mas já fazendo uma análise de tudo que Florestan traz da análise política e social que ele traz de certos tempos, né? Então, com a independência,
cria-se um aparelho estatal cuja burocracia se funda em princípios liberais, mas ele existe nos limites dos poderes do poder dos senhores rurais, que permanecem em seu poder tradicional, assentando, mesmo já sob a ideologia liberal, na escravidão. Isso a gente está falando da independência. O senhor de escravos se transforma em cidadão, mas não opera uma oposição entre esses polos e sim uma articulação. Os estamentos sociais dominantes se atualizam em classe burguesa. O mesmo núcleo social domina o poder colonial e o independente. E a gente tem uma nota de rodapé aqui, novamente a Revolução Burguesa, onde ele diz: o processo culminou na conquista de uma nova posição de força e de barganha, que garantiu dar um golpe, que garantiu de um golpe a continuidade do status quo ante e condições materiais ou políticas para encetar a penosa fase de modernização tecnológica, de aceleração do crescimento econômico e de aprofundamento da acumulação capitalista que se inaugurava. A burguesia ganhava, assim, as condições mais vantajosas possíveis em vista da situação interna. 1. Para estabelecer uma associação mais íntima com o capitalismo financeiro internacional. É o que aconteceu realmente aqui. 2. Para reprimir, pela violência ou pela intimidação, qualquer ameaça operária ou popular de subversão de ordem, mesmo como uma revolução democrática burguesa. E 3. Para transformar o Estado em instrumento exclusivo do poder burguês, tanto no plano econômico, quanto nos planos sociais e políticos. E é isso o que o Estado faz. O Estado, ele serve ao capital, só que existem formas políticas que se adequam melhor, formas políticas que se adequam pior. E aqui eles conseguiram criar uma forma política que se adequa perfeitamente à burguesia. E é por isso que a gente coloca aqui: não, família, não é só eleger o Lula, não é só tirar o Bolsonaro. Tem muito mais coisa para ser feita, porque o Estado aqui se constrói em cima de uma base para a burguesia. Ele serve à burguesia. A burguesia brasileira não rompe com os antigos núcleos senhoriais, surge a partir desses. Dentro dos limites desses grupos de domínio social é que se passa a considerar a sociedade civil, dela excluindo-se. Passa a considerar a sociedade civil, dela excluindo-se escravizados, trabalhadores e massas populares. Eu vou lendo aqui, vou tentar ver se eu ainda tenho os textos. É que eu não acho que eu baixei. Eu baixei alguns que vão... eu posso dar de indicação aqui, caso vocês queiram se aprofundar no tema. Vamos ver aqui, pode ser aula de antropologia, segundo semestre, sociologia e política. A gente tem o texto da Maria Odila Leite de Silvas Dias, mas eu não tenho o nome. Tem Homens Livres na Ordem Escravocrata, pela editora Unesp, da Maria Silva de Carvalho Franco. Tem o do Caio Prado Júnior, né? Formação do Brasil Contemporâneo, pela Brasiliense, que é do o sentido o sentido da como que é? Colonização. A gente tem o do Robert Schwartz, Agregados Antigos Modernos. E a gente tem Souza Martins José. José de Souza Martins, perdão. Que é o livro Os Camponeses e a Política no Brasil. Enfim, ficam essas dicas. Não reconhecer os limites da social-burguesia, de democracia, é roubar horizontes das melhores massas. Exato. Colocar, tipo, isso daí, a democracia como limite, que é o que está sendo feito, e infelizmente continua sendo feito pela social-democracia, é justamente para que a gente fique estagnado. A gente vai ficar refém disso, vai olhar e falar: é o que dá para ser feito. Mas é mesmo? Só isso que dá para ser feito? Porra, saca? De verdade. Sobre a independência, como o primeiro fenômeno de uma peculiar revolução burguesa no Brasil, que se transforma, mas ao mesmo tempo mantém as estruturas senhoriais coloniais, assim diz Fernandes. Sobre as implicações econômicas da independência e a implantação de um Estado nacional no Brasil, conviria resumir as principais conclusões de ordem geral que encontram fundamento sociológico nas análises desenvolvidas. Porra, ele começa chatão. Alguns textos dele tem isso, tá? Alguns são bem dinâmicos, que são menores, mas esses grandes deles são... Porque ele tá fazendo sociologia, tá ligado? Ele tá fazendo realmente um trabalho sociológico. Essas conclusões giram em torno de 5 problemas fundamentais. Primeiro, a autonomização do país inicia-se como um fenômeno medularmente político. Não houve transformação prévia, concomitante ou subsequente da organização das relações de produção. Segundo,
Não são as alterações do mercado externo e o sistema internacional do poder que explicam sociologicamente essa evolução histórica. Evolução histórica em questão explica-se por processos sociais internos apenas condicionados e estimulados favoravelmente pelas alterações do mercado externo e do sistema internacional de poder. Terceiro, as transformações apontadas não afetavam nem a organização da produção, nem o espírito ou a mentalidade dos agentes econômicos privilegiados. A importância dos fenômenos ocorridos para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil é antes indireta e catalisadora que propriamente determinante. Quarto, ao que parece, o primeiro grande salto que se deu na evolução do capitalismo no Brasil é antes de natureza sociocultural que econômica. Quinto, a última conclusão aconselha que se considere a natureza dos fatores tópicos que determinam a emergência e a tradição do liberalismo econômico no cenário histórico. Parece evidente que as camadas senhoriais não conseguem equiparar a autonomização política e a autonomização econômica. Por paradoxal que seja isso, a autonomização política, vista no nível da economia mundial e das estruturas internacionais do poder da época, constitui um simples meio para manter o equilíbrio de uma economia mundial e das estruturas internacionais de poder da época. Consistia um simples meio para manter o equilíbrio de uma economia colonial sob a condição de transferência dos controles jurídicos políticos na vida econômica interna de fora para dentro. Então, na reflexão de Florestan Fernandes, em A Revolução Burguesa no Brasil, com a independência, não apenas houve uma sobreposição de poderes senhoriais coloniais e um aparato estatal agora autônomo, como se um passasse a disputar espaço com os outros. Pelo contrário, o campo senhorial tradicional do poder brasileiro domina a nova institucionalidade política. Mudam-se a forma, mas o conteúdo permanece o mesmo. O liberalismo, que desde então é propagado como ideologia e utopia, na prática se revelará um controle estamental, realizado pelos senhores que se tornam burgueses, controlando agora o próprio Estado. Se assim o é, o liberalismo brasileiro é uma ordem de privilégios. Cara, é isso. O liberalismo brasileiro é uma ordem de privilégios. As classes exploradoras e dominantes controlam o Estado e o regime liberal e legal. São uma classe estamento. As massas brasileiras da população cabe a submissão, daquele jeito, né? E se o liberalismo é a ideologia fundante do país desde o século XIX, ele é resultado daquilo que Fernandes chamará de vontade indecisa. Diz ele, a ideologia liberal se impunha como um momento de vontade indecisa. Respondia a uma ruptura entre o passado e o presente, mas sem que pudesse apoiar-se no prevalecimento deste sobre aquele. A mesma coisa sucederia à utopia liberal. O campo senhorial colonial adota o liberalismo como bandeira, mas não busca sua plena afirmação. Tipo, a gente é, mas calma lá, não é assim também. Sua projeção é apenas o futuro. Somente um horizonte utópico o país será submetido às leis, à impessoalidade e à igualdade. Com isso, o Brasil muda e não muda. Então, o projeto político do Brasil, quando a gente fala, por exemplo, daquele livro do G.C. Souza, como que a gente estava aqui zoando ontem, Elite do Atraso, era um programa, tanto pelas condições internas quanto pelo capitalismo independente. Todo mundo sai beneficiado disso. A independência e o liberalismo passam a ser uma oportunidade de excelência aos dominadores senhoriais, que tanto mantêm a escravidão quanto se atualizam para as demandas mercantis do capitalismo liberal mundial. E aí, tratando a respeito da formação e do desenvolvimento da ordem social competitiva no Brasil, Florestan Fernandes chama atenção para o fato de que os movimentos que se dão no século XIX com a autonomia política... Opa, cadê? A abolição da escravatura e o fim da monarquia estabelecem uma contenção parcial de uma nova estrutura econômica, política e jurídica, mediante um processo de manutenção que resistia às mudanças jurídicas. Ao mesmo tempo, nesse decurso, paulatinamente, dava-se o difícil empreendimento de algumas efetivas alterações sociais, que não sofreram apenas o combate dos velhos modelos de domínio, mas também padeceram dos males da situação periférica e dependente no quadro do capitalismo mundial. Fernandes alcança assim uma larga reflexão sobre a articulação entre as características internas e internacionais do Brasil. Diz ele, primeiro, a ordem escravocrata e senhorial não se abriu facilmente aos requisitos econômicos, sociais, culturais e jurídicos políticos do capitalismo. Lembrando que
Quando a gente tá na ordem escravocrata aqui, a gente não tem um capitalismo consolidado. O capitalismo moderno surge pós... salve, salve, tabacaria existencialista! Obrigado por ter dado uma audição aí no episódio com o Dom. Tá sendo o primeiro episódio a quase bater 400 audições, família. Quase, estamos pertinho de bater 400 audições lá no podcast com o Dom L. Brabo. E a camarada B representando demais. Brabíssima, pesada. Voltando aqui. O que eu tava falando? Tá. O capitalismo moderno, ele começa na Europa com a Revolução Industrial, ok? Palavras de Marx. O Fanon vai olhar para as Antilhas, ou seja, Haiti, enfim, toda essa galera aqui, e ele vai falar que somente lá por volta de 1940, 1950, aquele grupo começa a ser proletarizado. Embora haja discussão se o escravo, aqui em específico nas plantations Antilhas, ou seja, América Central e América Latina, eram proletários. A resposta básica é não. Porém, já existem similaridades que mostram uma aproximação. Então a gente tem um capitalismo nascente, mas a gente não tem um capitalismo consolidado. A gente tem uma economia mercantil nessa época. Isso é fato. Mas ainda não tinha um capitalismo. Por isso que ele coloca que os requisitos não são aceitos pela ordem escravocrata senhorial. Mesmo quando eles se incorporavam aos fundamentos legais daquela ordem, estavam condenados à ineficácia ou a um atendimento parcial e flutuante, de acordo com as conveniências econômicas dos estamentos senhoriais, largamente condicionadas e calibradas pelas estruturas econômicas, sociais e políticas herdadas do mundo colonial. Segundo a emergência e o desenvolvimento da ordem social competitiva, ocorreram paulatinamente, à medida que a desintegração da ordem social escravocrata e senhorial forneceu pontos de partida realmente consistentes para a reorganização das relações de produção e de mercado de base genuinamente capitalista. Sob esse aspecto, nem sempre as dificuldades à expansão interna do capitalismo procederam da resistência à mudança por parte dos estamentos senhoriais, e a própria situação periférica e marginal das economias capitalistas dependentes de origem colonial, que explica tal fenômeno com seus reflexos estruturais e dinâmicos sobre a ordem social competitiva correspondente. A gente ainda não saiu daquele livro, A Burguesia no Brasil, a Revolução Burguesa no Brasil. Aquilo que se poderia chamar de Revolução Burguesa no Brasil, a consolidação de uma sociedade competitiva, tem efetivamente no século XIX, alguns de seus acontecimentos relevantes. A gente vai ter independência, abolição e declaração da República. Florestan Fernandes aponta para ilustrar esse processo duas figuras típicas, o fazendeiro de café e o imigrante. É dentro desse amplo, mas contraditório contexto histórico que se devem compreender e interpretar sociologicamente o aparecimento e a atuação de vários fatores que desencadearam a Revolução Burguesa sobre os fracos alicerces lançados pela autonomização política do país. Para quem quiser ler sobre a diferença entre autonomização política e autonomização econômica, Álvaro Garcia Lineira vai separar isso no livro O que é uma Revolução, e o Marx começa a falar sobre isso em 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. Então, dentro desse quadro, um fator diz respeito ao comportamento das economias centrais. Os outros dois fatores se referem aos agentes humanos que viveram o drama e podem ser vistos como principais atores e fatores do desencadeamento da Revolução Burguesa. Movidos inicialmente por interesses egoísticos e economicamente mais ou menos toscos, logo evoluíram para formas de consciência social de seus dilemas econômicos que tiveram importância crucial na elaboração de sucessivas políticas econômicas no Império e na República. Eles são o fazendeiro do café e o imigrante. Está falando do papel deles aqui na sociedade. O primeiro organiza o setor agrário, de modo distinto daquele das monoculturas anteriormente arraigadas no país. Ao lado do status senhorial, ele se abre para a lógica da acumulação capitalista. Então, o fazendeiro de café, ao lado do status senhorial, vai se abrir para a lógica da acumulação capitalista. O segundo imigra não por conta de algum desejo de status, mas pela sobrevivência, orientado à busca da riqueza. A ordem social competitiva assim vai se consolidando no Brasil, e São Paulo é a região mais importante de implantação. Tal movimento se dá no século XIX e no início do século XX, tempos nos quais, para Fernandes, o capitalismo mundial se encontra... Século XX, deixa eu marcar aqui. Se encontra numa fase de capitalismo competitivo e imperialismo restrito.
O país se forja economicamente para a dinâmica capitalista exterior e, internamente, mantém o domínio senhorial de perfil tradicional. Abre para fora, aqui dentro continua a mesma coisa. A sociedade competitiva capitalista, assim, vem de fora para dentro. Seu movimento é do exterior para o interior. Para o interno, perdão, do exterior para o interno. É como o passar do tempo que a oligarquia senhorial se tornará burguesa. E por sua vez, tal burguesia brasileira emulará e desejará os laivos oligárquicos já historicamente assentados no país. Não vão querer perder o conforto que eles tinham, né, família? Onde já se viu. O resultado de tal processo histórico se revelará no fato de que a burguesia resultante no Brasil tem a marca de uma associação com a oligarquia tradicional e apresenta características ultraconservadoras e mesmo reacionárias. Cara, é impressionante porque a leitura de Florestan ela sempre vai recair sobre alguma das discussões que a gente tem hoje e sobre fatos do que a gente vê hoje. É tipo... Cara, não tem como. O cara é um absurdo de bom, tá ligado? Essa é a real. O cara é um absurdo de bom. Deixa eu só beber água e a gente já continua. Caraca, ele ainda não saiu desse livro, velho. Pelo amor de Deus. Então, nesse processo pelo qual se miscuem burguesia e senhorio tradicional, a velha oligarquia não acaba, e pelo contrário, sua esfera de sociabilidade mediante a burguesia que a emula e por seu perfil se orienta, até mesmo se estende. Ainda assim, uma ordem social competitiva se organiza, e com isso, espaços burgueses se firmam nacionalmente. Ocorre que tal âmbito é um circuito fechado, cuja abrangência é circunscrita aos que exercem a dominação, diz assim Florestan. As classes burguesas, desprovidas de qualquer romantismo político, revolucionário ou conservador, afirmam-se imediatamente em termos das conexões diretas, identificando a Revolução Nacional com seus alvos particularistas. O fato de a Revolução Nacional estabelecer-se segundo o semelhante circuito fechado não invalida nem limita o significado estrutural, funcional e histórico que ela deveria ter e tem para as classes burguesas. A democracia brasileira, quando surge, vai se instalando como democracia restrita. Portanto, a democracia, que aqui a gente já tá no tempo liberal da coisa, vai ser ainda pior aqui, porque vai ser uma democracia restrita. Vamos lá para outra citação do Florestan. O consenso burguês concilia a tradição brasileira de democracia restrita, a democracia entre iguais, isto é, entre os poderosos, que dominam e representam a sociedade civil, com a orientação modernizadora de governo forte. A ordem legal e política se mantém aberta, democrática e universal, preservando os valores que consagram o Estado e o direito. E este Estado se concretiza historicamente, por sua vez, na medida em que tudo isso é necessário à monopolização do poder real, de autoridade e do controle das fontes de legitimidade pelas classes burguesas e suas elites. Portanto, essa democracia que é formada aqui, ela não só serve para essa burguesia, como é a explicação para o direito e para o Estado e a consolidação do poder e do controle pela burguesia para fazer o que quiserem. Tal ordem democrática reitera a afirmação de grupos e classes dominantes coesos no impedimento da ascensão popular. Diz assim Octaviani, que é um grande estudioso de Florestan, que se não me engano chegou inclusive a ser aluno de Florestan, tá? No livro Florestan Fernandes, Sociologia Crítica e Militante pela Expressão Popular. Cara, a expressão popular e a contracorrente fazem um trabalho lindo em relação a Florestan Fernandes, tá? Lindo. Diz assim Octaviani: sempre que o povo melhora sua posição de barganha política ou conquista posições fundamentais para sua emancipação, os grupos e classes dominantes articulantes com os setores das Forças Armadas da Igreja do Imperialismo rompem o processo democrático. Nisso consiste a revolução dentro da ordem. Nesse sentido é que se pode dizer que o antigo regime sempre se recompôs no Brasil, naturalmente recriando-se quando em quando, segundo as condições prevalecentes de cada conjuntura. Primeira República, Estado Novo, populismo, militarismo, social-democracia, bolsonarismo, enfim. Você pode ir longe nessa discussão. Portanto, não se trata de uma excrescência a qualquer modelo ideal de capitalismo, e sim a própria forma pela qual a acumulação em escala mundial se aproveita de condições existentes historicamente ensejadas pelo colonialismo brasileiro. Florestan Fernandes vê então que esse modelo brasileiro se manifesta como uma articulação capitalista exterior e interior. Ao plano internacional, o Brasil se acopla como uma sociedade dependente e subdesenvolvida. Importante marcar isso, tá? Ao plano internacional,
o Brasil se acopla como uma sociedade independente e subdesenvolvida. No âmbito interno, dá-se uma concentração social e regional de riquezas. O imperialismo, então, não é um inimigo da burguesia nacional. Pelo contrário, esta se subordina ao contexto imperialista a partir de seus interesses recíprocos. A afirmação burguesa no país, organizada a partir de sua inserção dependente do quadro nacional, é uma característica estrutural do Estado brasileiro. Diz ele, no livro A Revolução Burguesa do Brasil ainda. Ele aparece como um Estado nacional, complexo e heterogêneo, que contém várias camadas históricas, como se refletisse os pontos extremos de partida e de chegada das transformações por que passou originariamente o Estado capitalista nas sociedades hegemônicas e centrais. Ele combina estruturas e dinamismos funcionais históricos, extremamente contraditórios. De acordo com a própria situação histórica das burguesias dependentes e com a organização da sociedade de classes sob o capitalismo dependente, também extremamente contraditórios. O fundamento dessa complicação e dessa complexidade especiais é conhecido e já foi apontado. As classes burguesas tendem a afirmar-se, autoproteger-se e privilegiar-se através de duas séries de antagonismos distintos, os que se voltam contra as classes operárias e as classes destituídas, que se poderiam considerar como o inimigo principal. Nós somos o inimigo principal da burguesia, tá? Nós somos o inimigo principal da burguesia. E os que atingem as burguesias e os focos de poder das sociedades capitalistas hegemônicas e do sistema capitalista mundial, que poderia entender como aliado principal. As contradições são intrínsecas às estruturas e aos dinamismos da sociedade de classes sob o capitalismo dependente. E minam, a partir de dentro e a partir de fora, o padrão de dominação burguesa, o poder real da burguesia e os padrões de solidariedade de classe, de hegemonia de classe da burguesia, o Estado capitalista periférico e dependente. Então essa é a grande contradição que vive a burguesia. Para Florestan Fernandes, as características de uma sociedade burguesa que se mede pelo padrão senhorial oligárquico historicamente assentado e que se articula como dependente e subdesenvolvida, subordinada ao imperialismo, fazem com que a burguesia nem amplie seu padrão liberal, legal, competitivo a todas as demais classes da sociedade, nem tampouco consiga se articular organicamente em face de sua posição na ordem do capitalismo internacional. Por isso, a classe burguesa brasileira toma o Estado como espaço de concreção material de seus interesses. O Estado tanto posiciona e reposiciona o capitalismo brasileiro em face do imperialismo, quanto articula em diferentes frações burguesas nacionais, gestando um bloco conservador. Continuando aqui em Florestan, no mesmo livro. Caraca. A internacionalização das estruturas materiais de relações do mercado de produção também se estende às superestruturas das relações do poder burguês. As burguesias de periferia sofrem, desse modo, uma oscilação ideológica e utópica, condicionada e orientada a partir de fora. De classes patronizadas da Revolução Democrática Burguesa Nacional, passam a conceber-se como pilares da ordem mundial do capitalismo, da democracia e da civilização cristã. Então, a Revolução Burguesa no Brasil revela-se, nas palavras de Fernandes, um fenômeno essencialmente político. Em consequência disso, o Estado ganha uma força relativamente incontrolável. Voltando para Florestan, as classes burguesas aliavam-se entre si em um plano mais alto, convertendo a mencionada impotência em seus reversos em uma força relativamente incontrolável pelas demais classes e pelas pressões imperialistas externas. Portanto, o Estado Nacional não é uma peça contingente ou secundária desse padrão de dominação burguesa. Quando, no século XX, o capitalismo mundial alcança sua fase monopolista, de imperialismo total, então a burguesia brasileira se apoia no Estado como elemento de articulação dos interesses combinados, dos interesses subordinados dos capitais nacionais em face das mudanças e demandas do capital imperialista monopolista internacional. O socialismo desponta como o outro dos interesses burgueses no plano mundial. O socialismo está aqui, os burgueses vão... Não, a gente quer o capitalismo monopolista aqui. As revoluções burguesas na periferia do capitalismo mundial não são apenas rupturas ou modernizações em face de suas próprias histórias, mas são elementos de prevenção ao futuro contra a ameaça socialista. Perfeito. E aí a gente tem aqui uma citação de quem que é essa citação? Ai, caiu aqui. Novamente do Florestan Fernandes, e essa é grande, mas eu vou ter que ler inteira, tá, família? Fora da sociologia marxista, prevalece o intento de explicar a Revolução Burguesa somente pelo passado, especialmente pela vitória sobre uma articulação decadente ou reacionária, variavelmente anticapitalista.
ignorando-se ou esquecendo-se a outra face da moeda, com frequência mais decisiva, a imposição da dominação burguesa à classe operária. Ora, o que poderia significar essa vitória sobre forças em processo de extinção ou da incorporação do próprio mundo burguês? Ao que parece, o importante e decisivo não está no passado, remoto ou recente, mas nas forças em confronto histórico, em luta pelo controle do Estado e do alcance da mudança social. As análises de Lenin, em situação comparável na Rússia, a Revolução de 1905 e os desdobramentos, sugerem que a fraqueza da burguesia precisa ser tomada como um dos elementos de todo complexo e muito instável. Então, o elo fraco da burguesia é nosso alvo. Na verdade, não existe uma burguesia débil, mas outras classes que tornam a dominação burguesa mais ou menos vulnerável. No caso brasileiro, as ameaças à hegemonia burguesa nunca chegaram a ser decisivas e sempre foram exageradas pelos grupos oligárquicos como um expediente de manipulação conservadora do radicalismo ou do nacionalismo de classes médias e dos setores industrialistas. Aquele medo do comunismo, medo da revolução, enfim, o tempo todo. Do outro lado, as tendências autocráticas e reacionárias da burguesia faziam parte de seu próprio estilo de atuação histórica. O modo pelo qual se constituiu a dominação burguesa e a parte que dela tomaram a concepção da velha e da nova oligarquia converteram a burguesia em uma força social naturalmente ultraconservadora e reacionária. No contexto, as chamadas burguesias nacionais, como a brasileira, são, na verdade, espaços de fronteira do capitalismo, mantendo a dominação do capital nacional e internacional em face das sociedades que poderiam sofrer levantes de classes que se insurgissem contra o modo de produção. Diz ainda Florestan, o controle da periferia passa a ser vital para o mundo capitalista. Vital. Vital. Os Estados Unidos não tiram o ouro daqui. Não só porque as economias centrais precisam de suas matérias-primas e dos seus dinamismos políticos para continuar a crescer, mas também porque nela se achava o último espaço histórico disponível para a expansão do capitalismo. O capitalismo ele sobrevive de dizimar outros modelos econômicos, outros modos de produção, para expandir o seu mercado, para expandir o seu leque, para expandir o espaço de produção. Onde a oportunidade não fosse aproveitada ou fosse perdida, a alternativa seria o alargamento das fronteiras do mundo socialista e novas transições para o socialismo. Além disso, se eles perdem, o socialismo ganha. Ou pelo menos tem a chance de ganhar, né? Por isso, o domínio burguês em países como o Brasil não é assentado em âmbitos competitivos e jurídicos universalizantes. O processo econômico de desenvolvimento do capitalismo dependente se organiza, social e politicamente, a partir de uma autocracia burguesa. Bora lá então para citação, mais uma citação do mesmo livro, agora do Florestan Fernandes. Os requisitos políticos do desenvolvimento econômico sob o capitalismo monopolista dependente exigem um tão elevado grau de estabilidade política, pelo menos nas fases de eclosão e de consolidação que nos é dado observar, que só uma extrema concentração do poder político estatal é capaz de garantir. Do outro lado, nos momentos mais críticos de transição que ainda não foram vencidos, operou-se uma dissociação acentuada entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento político. Isso fez com que a restauração da dominação burguesa levasse, de um lado, a um padrão capitalista altamente racional e modernizador do desenvolvimento econômico e, concomitantemente, servisse de peão às medidas políticas, militares e policiais contra-revolucionárias que atrelaram o Estado Nacional não à clássica democracia burguesa, mas a uma versão tecnocrática da democracia restrita, a qual se pode qualificar com precisão terminológica como uma autocracia burguesa. O padrão compósito e articulado de hegemonia burguesa possui uma precária base de sustentação estrutural e histórica. Ele engendrou, sem dúvida, o excedente de poder, que conferiu às classes burguesas e às suas elites a possibilidade de desencadearem as formas abertas de luta de classes, que se impunham em consequência da passagem do capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista e da transição inerente para a industrialização intensiva. 2. De criar um Estado capitalista autocrático burguês que cortava as amarras com o passado e estabelecia por fim como um novo ponto de partida histórico uma base estrutural e dinâmica para converter a unidade exterior das classes burguesas num elemento de socialização política comum em escala nacional. Essa autocracia burguesa, que se arraiga em sociedades capitalistas periféricas e dependentes de capitalismo selvagem, na expressão de Fernandes, inclina-se a afirmar e a se proteger mediante formas de ditadura de classe. Portanto, ele está falando aí da forma política que vai assumir nas periferias para manter a circulação do capital, para continuar explorando e para se adaptar às demandas de fora. Saca? É isso.
Mas, ainda continuando, tanto as burguesias nacionais da periferia quanto as burguesias das nações capitalistas centrais e hegemônicas possuem intenções e interesses e orientações que vão noutra direção. Elas querem manter a ordem, salvar e fortalecer o capitalismo, impedir que a dominação burguesa e o controle burguês sobre o Estado Nacional se deteriorem. Semelhante reciprocidade de interesses e de orientações faz com que o caráter político do capitalismo dependente tenha duas faces, na verdade independentes, e ainda com que a revolução burguesa atrasada da periferia seja fortalecida por dinamismos especiais do capitalismo mundial e leve de modo quase sistemático e universal as ações políticas de classe profundamente reacionárias, pelas quais se eleva a essência autocrática da dominação burguesa e sua propensão a salvar-se mediante a aceitação de formas abertas e sistemáticas de ditaduras de classe. Eu falei autocrítica, quase que o Lula saiu correndo, velho. Mentira, é meme, família. É meme. Ah, beleza. O Snipe está mandando mensagem no grupo e não tá vendo minha live sobre Florestan Fernandes. Vou gravar isso. A que necessidades econômicas, sociais e políticas responde uma máquina de opressão de classe institucionalizada. Para quem que serve essa máquina? As conexões diretas e indiretas mencionadas acima indicam claramente que essa forma de dominação burguesa constitui a verdadeira chave para explicar a existência e aperfeiçoamento da versão que nos coube do capitalismo, o capitalismo selvagem. Autocrítica, metade da esquerda vai gostar. O capitalismo possível na periferia, na era da partilha do mundo entre as nações capitalistas hegemônicas, as empresas multinacionais e as burguesias das nações em desenvolvimento, um capitalismo cuja realidade permanente venha a ser a conjugação do desenvolvimento capitalista com a vida suntuosa de ricas e poderosas minorias burguesas, e com o florescimento econômico de algumas nações um capitalismo que associa luxo, poder e riqueza de um lado à extrema miséria, opróbio e opressão do outro. Enfim, um capitalismo em que as relações de classe retornam ao passado remoto, como se o mundo de classes socialmente antagônicos fosse um mundo de nações distintas, reciprocamente fechado e hostis, numa implacável guerra civil latente. Então, o capitalismo selvagem seria literalmente essa praticamente guerra civil que a gente vive aqui. Cara, que pesado. Então esse conceito que é postulado por Florestan Fernandes ao tratar do domínio burguês do Brasil, a autocracia, não se refere ao nível de regimes de governo como as ditaduras, mas profundamente. A autocracia diz respeito a uma forma de organização social, como eu falei, uma forma política específica. Esta organização, obviamente, se espelhará em regimes de poder cuja afirmação se revela autoritária e que eventualmente se materializa em ditadura. Mas, para além disso, nessa forma de organização social, que adela de modo próprio e íntimo a formação econômica do domínio político, estabelecendo um circuito fechado, a classe burguesa nacional concentra o poder em si, de modo privatista e exclusivo, a partir de uma orientação autorreferencial. Conforme aponta Gabriel Kohn a respeito do conceito de autocracia de Fernandes, no livro Gabriel Kohn, Florestan Fernandes, a Revolução Burguesa do Brasil, ele diz assim: a autocracia de que fala Florestan não é sinônimo de autoritarismo, pois este corresponde a uma forma do exercício de poder e não da sua organização. E nem mesmo se confunde com a ditadura, embora não a exclua. Tem mais a ver com a concentração exclusiva e privatista do poder. Na sua caracterização por Florestan, esse regime é marcado pela concentração de um poder de uma classe, que no limite converte o Estado Nacional e Democrático em instrumento puro e simples de uma ditadura de classe preventiva, após tê-lo desvinculado da clássica democracia burguesa, e atrelado a uma versão tecnocrática da democracia restrita, que funciona como uma democracia de cooptação. Deixa eu beber mais água, família, porque ainda falta... Ah, já estamos acabando já, caracas. Vocês vão ter que ver meus episódios sobre Florestan, porque não chegamos no ponto que eu queria, ainda pelo menos, né? Vamos ver se agora o Alisson dá aquela cutucadinha que eu quero. A Revolução Burguesa no Brasil, que foi escrita a partir dos opressivos acontecimentos da instalação da ditadura de 64, entende esse golpe como uma fase mais patente da autocracia burguesa brasileira, dado que ela não conseguiu mais se sustentar ideologicamente nos figurinos ideológicos liberais anteriormente reclamados. Deixa-se o lado da autocracia dissimulada para então instaurar uma autocracia explícita. O autoritarismo da ditadura militar não é seu verdadeiro e único índice, porque a autocracia burguesa é, em verdade, definição verde,
A autocracia burguesa é, em verdade, uma estrutura social do capitalismo do e no Brasil. Se assim o é, o fim da ditadura não representa o fim da autocracia burguesa, assim como o fim do Bolsonaro não representa o fim do bolsonarismo, embora eu não goste do termo bolsonarismo. Ainda que reconhecendo o circuito fechado da autocracia burguesa, que o circuito fechado da autocracia burguesa atravessaria a crise estrutural e, portanto, alguns espaços abertos de lutas poderiam ser empreendidos. Pausa para a gente entrar aqui no circuito fechado, 4 ensaios do poder institucional, pela editora Globo, onde ele diz: o circuito fechado constitui uma equação metafórica de um dos ângulos da situação que prevalece graças aos tempos retardados da Revolução Burguesa. A história nunca se fecha por si mesma e nunca se fecha para sempre. São os homens, em grupo e confrontando-se como classes em conflitos, que fecham ou abrem os circuitos da história. A América Latina conheceu longos períodos de circuito fechado e curtos momentos de circuito aberto. No entanto, o modo pelo qual se dão as coisas nos dias que correm revela que o impasse de nossa era não consiste mais no caráter perene de repressão e da opressão. Os que reprimem e oprimem desses dias lutam para impedir o curto-circuito final, que para eles vem a ser o desaparecimento de um Estado antagônico à nação e ao povo. Ou seja, um Estado que, como todo Estado letista, tem sempre de fechar a história para os que não estão no poder. Ele separa, né, tipo, circuito aberto seriam os momentos onde a gente poderia fazer uma revolução. O curto do circuito seria a revolução e a tomada de poder e a eliminação da contradição de classe. Porém, o que acontece é que as classes que comandam tentam deixar a gente fechado dentro de um circuito, e a gente não tem opção de nada, a gente só tá lá trancado. Esse é o capitalismo. Florestan Fernandes consegue antever com isso que a futura redemocratização não teria o condão de reverter a estrutura social autocrítica brasileira. Ele já falava, e é isso que eu falo que é brilhante dele, a leitura que ele tem de conjuntura, de movimentação política, de tudo. Ele já olhava para a redemocratização como um fato que não sairia das condições burguesas, não abriria o circuito, não provocaria um curto-circuito. E é isso que o Jaime Osório, em Estado do Incêndio da Mundialização, vai explicar a partir de hoje. Vai olhar e vai falar, vamos olhar, pum, volta para trás, vamos olhar alguns governos de exemplo, pum, e aí ele começa a provar o que Florestan Fernandes anteviu. Vamos para a citação de Florestan Fernandes. Numa sociedade de classes em convulsão, é impossível impedir que as migrações humanas e o desenraizamento social e cultural, a miséria, a desorganização social, etc., operem simetricamente como focos de inquietação e de frustração sociais em larga escala. Por isso estamos prestes a conhecer tanto o movimento de protestos dentro da ordem, corrompido pelo sistema, quanto o protesto contra a ordem, verdadeiramente revolucionário. Ambos típicos de uma sociedade de classes moderna. As classes burguesas tentam, portanto, acompanhar esse giro histórico, preparando-se a si próprias e ao Estado autocrático para um futuro prenhe de dificuldades, no qual terão de enfrentar pela primeira vez as manifestações contra a ordem, sob a forma específica de violência antiburguesa organizada. Toda a obra de Florestan, escrita após a Revolução Burguesa no Brasil, tempos de sua maturidade intelectual, que inclusive se tornará deputado federal e constituinte, ganha especial importância. Eu já trago, antes de a gente acabar, eu mostro as obras para vocês, tá, família? Eu acho sensacional terem contato com as obras de Florestan. Continuando. Menos estudada pelos acadêmicos, como eu disse, tradicionalmente encastelados em um saber sem contundência crítica e menos inclinados ao cultivo das teorias revolucionárias, essa fase do pensamento de Florestan Fernandes é certamente seu movimento de apogeu teórico, inclusive porque escrita quente, à vista dos fatos que desenvolviam, oferecendo perspectivas e linhas de ação. Dentre suas reflexões que estão nas esteiras da Revolução Burguesa no Brasil, Florestan avança uma leitura radical sobre a dinâmica capitalista mais recente, que, confrontada com as contradições em vista da luta de massas, demanda a repressão como forma de manutenção do domínio autocrático burguês. Diz ele aqui em Poder e Contrapoder em Apontamento sobre a Teoria do Autoritarismo, que teve participação lá no Fundamentes, no Tese 11, do Samuel falando. Samuel, beijão, camarada. Infelizmente não consegui assistir, não estou no curso, mas tem aí a citação dessa parte. O conflito de classes possui múltiplas polarizações. Ele tanto pode ser utilizado para reforçar a ordem, quanto para destruí-la. A maioria pode ser impotente se sucumbir à ideologia dominante e à cooptação direta e indireta. Por isso, o fundamental é o desemburguesamento da classe operária. O capitalismo ameaçado não aumentou seu cerco apenas contra as revoluções socialistas. Ele
Ele manietou o conflito social e procurou despojá-lo de sentido político, não só através da massificação de cultura, mas também da fragmentação e pulverização das próprias condições objetivas da existência da classe social revolucionária. Reparem que o que a classe burguesa faz para manter o controle, manter o poder, para continuar ideologicamente em cima e para despolitizar as massas e a revolução é a mesma coisa que o PT apresenta hoje em dia. É por isso que a crítica tem que ser feita. E por isso que, mas hoje vocês passaram o dia inteiro criticando o PT e não criticaram o Bolsonaro. Primeiro que é só um dia. Segundo que essa crítica é a única crítica que coloca a gente no horizonte revolucionário. Se a gente não fizer essa crítica do que é tido hoje como limite da onde a gente pode chegar, a gente não vai avançar desse limite. A gente vai ficar batendo lá. E bater nessa crítica do nosso horizonte político, ela, logicamente, se ela vai pegar aqui, ela vai pegar tudo que tá pra trás daqui. Ela não vai deixar, ela não vai ignorar. Não é como se a crítica que a gente tá pontuando hoje, o que eu tô falando aqui, não tivesse alinhado com estar nas ruas já agora, pra ontem, como a gente estava fazendo no passado, para tirar o atual presidente, para tirar o Jair. Não é como se a gente não tivesse pautando isso também, mas isso faz parte justamente da construção. E justamente esse partido que quer se colocar como a alternativa, que vai, trazer tudo de volta, é um partido que boicotou as ações nesse sentido. Que boicotou as idas à rua. Que se reuniu com o PCdoB, que aí se reuniu com o Partido do Ciro, com o PDT, que aí se reuniu com o MBL, e aí foi indo. E você fala, caracas. E aí? Enfim, continuando. Fernandes vê o mesmo processo ocorrer em outros países periféricos do capitalismo mundial. É onde a gente tem agora sim poder e contrapoder da América Latina, também pela expressão popular. Os dois últimos livros são pela expressão popular, viu? Onde ele diz: a revolução burguesa acabou se definindo e se desatando pela cooperação com o polo externo e através de iniciativas modernizadoras de monta, desencadeadas pelo polo externo. O Estado autocrático burguês, ou como outros preferem, o Estado neocolonial ou ainda Estado de segurança nacional, acabou sendo o elo mediador pelo qual a revolução que deixou de ser feita por decisão histórica está caminhando pela modernização dirigida e autocrática e por transformação de estruturas previamente drenadas ou esterilizadas. Poder e contrapoder na América Latina. Tem partes melhores que ele poderia ter trazido, mas tudo bem. No decorrer desse período, consegue antever e denunciar, em contraponto ao encantamento liberal justpositivista com a democracia, a Constituição de 1988 e a cidadania, a manutenção do mesmo quadro estrutural do domínio do capital sob a forma da autocracia burguesa. A democracia que desde então se afirma não permite os desvios em face daquele que é o núcleo social dominante. Por isso, para Fernandes, o exemplo da perseguição de Lula a Lula e ao PT nas eleições de 89, que foi feita agora recentemente também, é a prova de que, para a autocracia, a democracia é confundida com subversão ou revolução e, portanto, é efetivamente bloqueada. E se a gente não passou do ponto de uma autocracia burguesa, que bulhufas alguém está pensando que vai mudar alguma coisa institucionalmente? Enfim, nova citação agora do livro Reflexões sobre a construção de um instrumento político, também pela expressão popular. A inexistência do equilíbrio e do controle recíproco dos três poderes, a fraqueza do legislativo e do judiciário, a ficção do federalismo, as artimanhas dos partidos de patronagem, clientelistas e oportunistas e a influência de uma opinião pública destituídas de uma cultura cívica só favorecem as elites como das classes dominantes. Elas manipulam os eleitores de todas as classes e dão corpos a acordos políticos segundo critérios particularistas, alarmistas e golpistas, expondo-os de baixo à sua vontade e a extorsões sem conta. Nesse clima político, nenhuma verdadeira democracia é possível, e o reformismo operário, sindicalista, socialista e comunista ou não, adquire o cunho de subversão da ordem. O que aconteceu no confronto de Lula contra Collor afronta paradigmas sacrossantos e pôs em movimento a conspiração antidemocrática do núcleo reacionário dos de cima. Ao confundir democracia com revolução, seus campeões patrocinam a imobilidade da ordem e a contra-revolução permanente. Eles mantêm essa dominação, né? E aí ele vai reconhecer nesse bloqueio autocrático à democracia a natureza reacionária do Estado de Direito, de tal sorte que aponta para a revolução como o único caminho para a transformação social. E aqui trazendo a última citação de Florestan Fernandes, do livro O que é Revolução,
Ele diz: o Estado de Direito tornava-se uma presa fácil de setores dirigentes das classes dominantes, empenhados em impedir a anarquia da sociedade, em tratar todos os problemas sociais como casos de polícia e em refazer as técnicas pelas quais a apatia provocada e o fatalismo conformista podiam ser produzidos na escala das exigências da situação. No passado remoto e recente, a norma era: o escravo é inimigo público da ordem. Nos tempos modernos tornou-se: o colono, o camponês e o operário são o inimigo público da ordem. Portanto, uma forma ultraviolenta de despotismo aberto superpôs-se à constituição de regimes de classes e preservou um padrão neocolonial da sociedade civil, pelo qual a democracia é uma necessidade e uma regalia dos que são gente. Um partido empenhado em programar as suas atividades como um meio de luta do proletariado deve preparar-se para uma fase relativamente longa de guerra civil oculta, embora 2 décadas aproximadamente não sejam nada na duração histórica, o que permite um cálculo político de que terá tempo, mais ou menos metade do tempo indicado, para realizar sua aprendizagem. Então são 20 minutos de guerra civil oculta, 20 décadas, perdão. Metade dessas décadas tem que ser de aprendizado. Para realizar sua aprendizagem, acumular forças, base social, produzir conhecimentos teóricos de agitação, propaganda e de luta, entre parênteses pelo próprio Florestan, inclusive a mão armada, para estar pronto e com probabilidades de aproveitar a situação revolucionária se ela aparecer, ou de ajudá-la a criá-la, ou de ajudar a criá-la a partir de uma fase mais avançada da guerra civil oculta, se a história exigir empurrões decisivos e o proletariado um parteiro. Essas são as leituras sociológicas críticas a respeito do Brasil, Caio Prado Júnior, Rui Mauro Marini e Florestan Fernandes, que vão alcançar a sociabilidade capitalista como problema. Daí, nem melhores leis ou democracias, como defendem os liberais e os positivistas, nem coesões políticas de força de vontade de reafirmação da nacionalidade, como defendem os não positivistas, apresentam-se como soluções materiais, corretas e científicas às condições sociais brasileiras. Dado o capitalismo como problema, somente a alteração do próprio modo de produção é suficiente para câmbios estruturais suficientes ao fim da exploração e das dominações e ao poder das massas. Então, família, primeira coisa. Caverna do Morcego já tem vários podcasts. Pesquisa a Caverna do Morcego Florestan Fernandes. Primeiramente no Spotify, que vai aparecer os que tem o nome dele no título. Depois, pesquisa no Google, porque ele vai te dar todos os que eu uso alguma coisa do Florestan. Antes de vocês saírem, antes de eu fazer a raid, vamos indicar algumas leituras de Florestan, família? Vamos lá. Separar você. Esse daqui? Não. Esse. Acho que são esses dois, né? Esse. Eu tô sentindo que tá faltando banho, acho que tá certo. Isso. Vamos lá. Primeiramente, família, da expressão popular, né? Ideias para combate. Aqui é mais sobre a vida dele, tá? E vai explicar a questão, porque a Escola do MST, esse livro foi adaptado de alguns debates que rolaram pela Escola do MST, e a Escola do MST carrega o nome deste grande pensador. Meu negão favorito esse daqui. Ele e o Clóvis Moura. Enfim. É interessante, tipo... Ainda é bem básico, mas é interessante. Depois, a gente tem uma sequência de livros, que na verdade vão ser 2 que eu vou citar aqui. Teoria da Organização Política, volume 2. Por que esse livro? Porque antes ele começa falando sobre o legado de Florestan Fernandes. Cadê aqui, ó? O legado de Florestan Fernandes. Depois tem O que é Revolução, que é um livro... Aqui é só uma parte do que é Revolução. E depois PT, Os Dilemas da Organização. Vamos abrir aqui rapidinho da última parte? Cadê? Cadê a parte que eu queria? Cadê a parte que eu queria? Eu não vou achar. Eu não vou achar a parte que eu queria desse texto.
Enfim, basicamente ele fala pro PT fazer tudo que ele não tá fazendo agora. No que concerne ao PT, duas coisas se evidenciam como prementes. Primeiro, a combinação entre classe e movimentos sociais precisa sair da esfera burocrática e dos comícios. Naquela época ele já apontava isso. Até hoje, o partido não estudou a fundo o regime de classes sociais. São incríveis as confusões que líderes de responsabilidade cometem por ignorância palmar ou como uma consequência de comparações acadêmicas insustentáveis. Mas estudou menos ainda os movimentos sociais, como o dos negros, o agrário dos trabalhadores, sem educação, o estudantil e o das mulheres. Cara, eu vou deixar de lado porque eu vou postar essa frase daqui a pouco. Enfim, eu tenho que atacar o PT de vez em quando. Atacar não, né? Eu gosto de falar que é crítica, porque é crítica. A gente tem aqui o livro Teoria da Organização Política, só que agora o volume 4. Também do Adhemar Bongo, também da Expressão Popular todos, tá? Onde a gente tem novamente mais uma parte do legado, ele continua sobre o legado de Florestan e ele traz movimento socialista e partidos políticos. Quando ela faz alianças é para se fortalecer a burguesia, né? E não para fortalecer a democracia. Ela se fortalece e ao mesmo tempo sufoca a rebelião popular e luta pela autonomia política. Não, calma aí. Enfim, é isso. É interessante esse livro. Além disso, a gente tem aqui um livro bem pequeno também da Expressão Popular, Nós e o Marxismo. Folhetinho, R$3 deve estar agora, onde a gente vai passar sobre a perspectiva do Manifesto do Partido Comunista, as tarefas políticas da classe operária, a ótica marxista da luta de classes e algumas questões candentes. Então, dialogando aí com Marx e Lenin. E aí tem reflexões sobre o instrumento político, que tem um episódio lá no podcast, né? Também do PT, que é feito pro primeiro congresso do Partido dos Trabalhadores. Poder e Contrapoder na América Latina, escrito na época da ditadura, onde ele vai falar sobre o fascismo da América Latina, os movimentos de guerrilha contemporâneos e a ordem política na América Latina e as revoluções interrompidas, uma rotação de perspectivas. Cara, esse livro eu gostei muito de usar, eu uso no Neoliberalismo e Crítica à Social-Democracia, lá no podcast. E o que é a Revolução, que foi o último livro que eu acabei de usar. Puta, livro gostosinho dele, tá ligado? Bem gostosinho mesmo. Sim. Esse livro é bom mesmo. Onde ele vai explicar melhor a questão da Revolução Burguesa e da Revolução Proletária, tá? Revolução efetivamente socialista. Também pela Expressão Popular. Enfim, família, é isso que eu tinha pra falar hoje. É isso que eu tinha pra abordar hoje. As discussões, elas estão no podcast, vão se aprofundar no podcast ainda, as discussões sobre o Florestan. E aí, perguntar pra vocês querem que eu faça raid pra quem? A gente tem o Na Banguela e o História Pública. Ambos estão online. Vocês que decidem. Tô chateado que vocês não conversaram comigo? Tô, mas acontece, né? Inclusive, já foram ouvir o último episódio do podcast com o Léo Pérez? Espero que sim. Eu acho bom, hein? Zero ideia. Acho que vou fazer pro Na Banguela, porque tem menos gente. Não, fique em paz. Fique em paz, aí, se cuida. Eu vou ver se essa semana eu dou um pulo no... Nossa, tanto de cabelo que eu arranquei, meu Deus do céu, vou ficar careca. Se eu dou um pulo lá no Discord, tá? Dá um oi lá. Vou tentar, não prometo. Vou tentar. Então, família, eu vou fazer a raid pro Na Banguela. Queria agradecer a presença de geral, entendeu? Mandar um beijo no coração de vocês. Até mais, família. Se cuidem. Calma aí que eu ainda tô fazendo... Eu ainda tenho que abrir o negócio dele. Calma aí que eu ainda não vou dar tchau, não. Um minuto. Nossa, eu vou falar pra você. Falar de Florestan cansa, porque é muita coisa, parça. Tipo, eu não me aprofundei... Assim, porque o Alisson não se aprofundou, né? A gente ficou no raso. Tava no lurk porque tava ocupado, mas adorei a leitura. Valeu, tamo junto, Victor RHMP 801. Muito obrigado pela presença, camarada. Muito obrigado. Não, de verdade, assim, qualquer dia a gente pode vir, a gente pode marcar. É que assim, eu vou acabar esse livro, eu vou mudar o esquema das lives, vou ter tipo 2 dias só da semana que a gente vai fazer leitura e os outros dias vão ser coisas aleatórias. Então vai ter um dia que a gente vai estar aqui discutindo sem a leitura mesmo, tá ligado? Mas assim que eu tiver mais certeza, eu trago isso. Mandando a raid aqui pro Na Banguela agora, família, até mais. Lembrando, a gente volta na quinta
com Léo Pericles. A gente vai assistir o episódio, porque eu tenho ele em vídeo, a gente vai assistir o episódio, tá? Até mais, um grande abraço, beijão.